Boa noite, minha Paraíba. Fica atento, a partir de agora, frente a frente, pela sua TV Arapuã, nesta segunda-feira, para mais um programa. Do ponto de vista político, a Paraíba está de cabeça para baixo. Por isso que eu vou anunciar logo o meu convidado de hoje. Ele é secretário-geral do PSB aqui da Paraíba, é secretário de administração do Estado. Estou falando de Tibério Limeira, que vai conversar com a gente, vai falar qual é a posição, como é que o PSB está vendo esse cenário todo aqui na Paraíba a partir do rompimento de uma aliança que foi consolidada a partir das eleições de 2020 entre o prefeito Cícero Lucena, aqui de João Pessoa, e o governador João Azevedo. Como é que ele dá uma olhada nesse cenário atual da política, quais são os passos aí da base governista para as eleições e para a guerra eleitoral de 2026. Fica ligado, frente a frente, tá no ar. Secretário Tibério Limeira, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui, tarde, fechando a noite, né? Fechando esta segunda-feira, você aqui conosco para falar um pouco, e principalmente um pouco não, falar muito, principalmente de política nesta segunda-feira. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luiz Torres, boa noite aos telespectadores, boa noite também à equipe aqui da TV Arapuã, um prazer estar voltando aqui ao Frente a Frente. E estamos aqui à disposição para tratar sobre esses diversos temas. Afinal, a gente que está na militância partidária e também na gestão não tem do que correr. Tem que encarar os fatos e desdobrá-los, né? Fatos novíssimos. E eu vou começar logo começando, perguntando como é que você avalia a posição que o prefeito Cícero Lucena, aliado até então do governo, do PSB, a partir de, sobretudo, de 2020, como é que você avalia a posição que ele tomou na sexta-feira, inclusive, quando foi anunciar ao governador claramente que é candidato ao governo em 2026? Torres, como é um assunto muito recente, eu queria registrar uma coisa para você e para você que está me assistindo também. A posição que eu vou falar hoje é a posição de Tibério Limeira, dirigente do partido, mas é minha posição. Até porque o partido não se reuniu para tratar sobre isso ainda e nem eu estou aqui falando em nome do governador João Azevedo, que isso fique muito claro. Mas, obviamente, minha fala vai ter muita sintonia também com o que o próprio governador João Azevedo já vem declarando, já vem falando na imprensa. Então, o que é que acontece? É importante dizer. Em primeiro lugar, lamentar. Eu vejo como lamentável o fato, eu acho que não tem outra palavra para se usar para definir o que aconteceu, principalmente na última sexta-feira, que não seja rompimento. O prefeito Cícero Lucena, quando anuncia a saída do Progressistas e a pré-candidatura ao governo do Estado, inclusive dialogando com setores que fazem oposição ao nosso projeto, ele está rompendo politicamente com o governador. Então é importante a gente falar as palavras certas nesse momento. E aí é lamentável por quê? Porque a João Pessoa sabe, a Paraíba também, que nós que eu digo, inclusive não só o governador João Azevedo, como todo o espectro político que está em torno do governador, a partir da liderança dele, nós consolidamos a vitória de Cícero em 2020 e em 2024 também. Existe, pelo menos... Na eleição para prefeito e reeleição. Na eleição para prefeito e reeleição. Até então, existia uma aliança da qual eu participei ativamente, eu vivi cada momento disso, onde em 2020 o prefeito até então não tinha abrigo partidário. Quem garantiu esse abrigo partidário foi o Progressistas, liderado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. Isso é fato. E, para consolidar a vitória, ele contou com o apoio decisivo do governador João Azevedo e de todo o nosso time. Foi a partir do governador que o Republicanos anunciou apoio a Cícero, por exemplo, em 2020. O Solidariedade do deputado Eduardo Carneiro, entre outros partidos. É importante dizer isso. Então, eu acredito que ele foi prefeito por um conjunto de fatores e também pelo arco de alianças que ele construiu, muito disso devendo ao governador João Azevedo. Em 2024, da mesma forma. E de 2024 eu ainda posso falar com ainda mais propriedade, até porque você é testemunha disso também, nós tratamos sobre isso aqui mesmo, no Frente a Frente,
e apesar de ter sido um debate interno, acabou vindo a público, eu fui voz dissidente do PSB. Eu abri uma dissidência para pelo menos que o partido considerasse a possibilidade de lançar uma candidatura própria. Porque abrir mão de disputar João Pessoa fazia com que a gente diminuísse, pelo menos o meu entendimento interno naquela época, fazia com que a gente diminuísse o tamanho do partido aqui na cidade. E aí fui vencido pela maioria do partido e principalmente pela condução da nossa maior liderança, que é o governador João Azevedo. O que é que eles disseram naquele momento? A quem eu respeito. Qual foi o principal argumento? Já tinha uma aliança que vinha dando certo. E existia o sagrado e natural direito à reeleição. A candidatura natural de Cícero. Direito esse que, me parece, ele não está respeitando em relação a Lucas Ribeiro, por exemplo, que vai assumir o governo, ao que tudo indica, em abril, com a saída do governador para disputar o Senado. E o direito natural de um jovem de 36 anos que vai sentar na cadeira de governador e disputar a reeleição está sendo questionado desde o primeiro momento pelo prefeito Cícero Lucena, o que, inclusive, acende um alerta no nosso vice-prefeito Léo Bezerra, porque quem vai garantir que o direito natural dele em 2028, caso ele assuma a prefeitura, ele vai ser respeitado? Olha só, você já abriu aí um debate, eu ia chegar no vice-prefeito Léo Bezerra, até porque tem uma informação de hoje que ele pediu audiência ao governador João Azevedo para também fazer um anúncio da sua posição para 2026, e eu já antecipo aqui que será um anúncio em favor de Cícero Lucena para o governo. Mas a gente vai chegar em Léo Bezerra ainda, porque eu quero só retomar a posição. Eu fiz só Você está levantando aqui o receio e o risco de Léo Bezerra ficando no governo quando chegar em 2028, ele tem ali... O seu sagrado e natural desejo de reeleição pode ser questionado por esse mesmo grupo que está questionando o direito à reeleição de Lucas. Bom, mas vamos lá. Mas tudo bem. Na nota que o prefeito Cícero Lucena divulgou logo depois do encontro com o governador João Azevedo, queria pontuar algumas coisas da nota. Uma delas, ele diz o seguinte: olha, não foi respeitado, apesar de todos os apelos que fiz para que se respeitasse critérios de pesquisas quantitativas e qualitativas. Por que é que vocês não olharam para isso, ou qual é a opinião de vocês em relação a isso? Para finalizar a primeira pergunta, porque eu acabei chegando nessa questão do direito de reeleição, mas para fechar a primeira pergunta, é importante dizer o seguinte: que eu abri essa dissidência no PSB, eu digo eu porque fui eu mesmo quem puxei o debate como presidente municipal do PSB naquela época, e quando nós abrimos esse debate lá com o governador naturalmente defendeu, e isso foi público também, a reedição do apoio ao prefeito Cícero Lucena e a recondução do vice-prefeito Léo Bezerra para a chapa, né, como candidato a vice-prefeito. É importante destacar que o que eu ouvi do governador, e me parece que foi o que foi colocado, foi que o prefeito Cícero, quando recebeu do governador a garantia do apoio do PSB, ele disse: o meu projeto em 2026 é o seu projeto. Então, além de tudo, ele está quebrando um compromisso que ele firmou em 2026. Você está dizendo que teve... em 2024. Porque, secretário, eu sempre achei digamos assim, algo surpreendente, eu ia falar ingenuidade, mas eu vou falar surpreendente o fato de que em 2024, figuras experientes da política não trataram de 2026 quando sentaram para apoiar o prefeito Cícero Lucena. Perguntado sobre isso, ele disse que nunca falaram sobre isso. Você está trazendo e está dizendo que houve sim menção nesse sentido, é isso? Até onde eu sei, das conversas que eu participei, houve sim. E aí, lógico, eu não vou aqui, eu trabalho com a verdade, com tranquilidade. Com certeza, em 2024 não se tratava ainda de Lucas candidato à reeleição, sim, obviamente, sim, porque a gente ainda estava no processo de 2024. A pré-candidatura do governador ao Senado ainda era algo que estava sendo gestado, enfim, amadurecido pelo próprio governador, que precisa ter a vontade e o desejo de se candidatar para poder ser candidato. Mas poderia ser o nome até do PSB, mas eu entendo que, quando você diz o meu projeto é o seu projeto, que foi a palavra do prefeito para o governador, eu estou entendendo que é o projeto integral, não é o projeto pela metade de apoiar só o governador para o Senado. O projeto é um só, é o projeto de grupo. Se o grupo vai caminhar pela orientação e pela liderança do governador com o vice-governador Lucas Ribeiro, o projeto é completo. E a Paraíba já tem visto mais ou menos os sinais de qual será a nossa chapa da situação, a chapa do governador João Azevedo. Lucas, João e Nabô. Isso tem ficado... os sinais estão claros. Então, quando você lança uma candidatura, e até enquanto a candidatura era uma disputa dentro do mesmo projeto,
sobre qual nome seria escolhido, e isso podia ir até abril, inclusive, ou exatamente quando o governador deve sair do governo para disputar o Senado, até aí tudo bem, fazia parte do debate interno. Mas quando você se lança já por fora do grupo governista, você está quebrando com certeza o compromisso que firmou em 2024 para ter o apoio do PSB em 24. Olha aí, se eu tivesse aquela martelada que a gente tem no Arapuã, verdade, no rádio, eu já teria pedido aqui alguma martelada nesse sentido. Deixa eu falar sobre as pesquisas e qualitativas e quantitativas que o prefeito colocou na mesa, e na nota dele ele disse: eu sou o melhor nome, era o melhor nome, mais competitivo e tal. Por que vocês fugiram desse debate de pesquisa? Eu não sou nenhum cientista dessa área de pesquisas eleitorais, mas a vivência que você como jornalista tem, me permite fazer pelo menos alguma análise em relação a isso. Eu primeiro acho que 1 ano e 1 mês antes da eleição, pesquisa quantitativa de intenção de voto não representa vontade popular. Ela representa apenas um retrato do que a população está achando do momento, inclusive dizendo que boa parte da população nem atenta está ao debate de 26. Nós estamos porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Você na imprensa, na análise política, e eu enquanto militante partidário, enquanto integrante do grupo do governador João Azevedo. Mas a população não está. Cícero Lucena é o prefeito da capital, é o nome, sem dúvida, mais conhecido entre os postulantes, muito mais do que o nome do vice-governador Lucas Ribeiro, que está se colocando agora. Então é natural que ele tenha essas intenções de voto. E mais ainda, uma parte dessa intenção de voto diz respeito à própria parceria de Cícero com o governador João, porque afinal de contas, não vamos ser ingênuos aqui, que o grande eleitor, o grande nome dessa eleição é o governador João Azevedo. É um dos governadores mais bem avaliados do país. Então, uma parte desse percentual que as pesquisas mostram que Cícero tem, com certeza é decorrente da aliança que ele tem com o governador. Você está dizendo que Cícero não teria esse tamanho se ele não tivesse a parceria administrativa com o governo aqui para João Pessoa? Eu creio que uma parte... O tratamento estaria traduzido em que obras? Então, eu creio que uma parte pertence à parceria com o governador. Então, essa questão da pesquisa ainda é muito preliminar para a gente tomar uma decisão em cima disso. E por último, você acompanhou bem também, é testemunha, que nós viramos 2017 para 2018 e o governador não pontuava nem com 2 dígitos, João Azevedo, como pré-candidato ao governador. E ganhou a eleição com 58% dos votos no primeiro turno. Se a lógica fosse apenas apoiar quem está na frente, era melhor a gente ter feito a composição com o Maranhão naquela época. Só um detalhe, secretário. E naquela época também sem a prefeitura de João Pessoa nem a prefeitura de Campina. Exatamente. Em 2018. Sem a prefeitura de João Pessoa e sem a prefeitura de Campina, e com o nosso saudoso ex-governador José Maranhão liderando as pesquisas. Por que não fazer uma composição porque era o líder das pesquisas? Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, a pesquisa é um balizador, mas não pode ser um critério definitivo, principalmente 1 mês, e 1 ano e 1 mês antes da eleição. Nem pode representar necessariamente o desejo popular. Então eu acho que esse argumento é um argumento que pode ser colocado na mesa num debate interno, mas não transformar isso como um grande objeto de rompimento, porque as pesquisas não foram ouvidas. Nós estamos em setembro de 2025, a eleição é em outubro de 2026. Só para pegar o gancho, porque eu ainda estou na nota do prefeito Cícero Lucena, mas só para pegar um gancho que você trouxe aí, do ponto de vista de João Pessoa, da parceria governo de estado e prefeitura, é injusto falar que a prefeitura ela depende majoritariamente das ações do governo em várias áreas nesse sentido? Eu não diria. Vocês vão fazer esse debate? Vão fazer essa... Eu não diria que depende, mas eu acredito que a parceria com o governo do estado e com a figura do governador João Azevedo qualifica muito a avaliação da prefeitura, potencializa a avaliação da gestão municipal. Coisas como o quê, por exemplo? Coisas como o quê? Se você pegar a área de mobilidade urbana, pensa comigo, as obras de mobilidade urbana do governo do estado em João Pessoa, Ponte das Três Ruas, aquele acesso que vai ligar o altiplano com bancários e hospital universitário, viaduto de água fria, ligação do Jardim Cidade Universitária com o Portal do Sol, ligação do Geisel com Colinas do Sul, ligação de Valentina com Mangabeira naquele novo acesso que foi o governo do estado que fez também, entre outras ações de mobilidade urbana. Agora você que está assistindo aí, tira essas ações do governo do estado, quais são as ações de mobilidade urbana que sobram da prefeitura?
É a pergunta que eu faço para quem está nos ouvindo. Quais foram as grandes ações? E essas ações não são parceria, elas são executadas pelo governo do Estado. A gente chama de parceria porque, naturalmente, é uma boa relação política e administrativa. Agora, secretário, apesar disso, a despeito disso, o prefeito Cícero Lucena, na nota que ele divulgou na sexta-feira, ele disse o seguinte: a Paraíba precisa de um gestor experiente e com coragem. E aí, fecha aspas, fazendo essa defesa de que ele seria o melhor nome, mas destacando esses dois termos aí. Precisa de um gestor para dar andamento a esse... Ele elogia o governo, inclusive, né? A esse processo de desenvolvimento da Paraíba, precisa de um gestor experiente e com coragem. Como é que você avalia isso e, sobretudo, isso falta em Lucas Ribeiro, por exemplo? É claro que é um contraponto de quem está se vendendo como pré-candidato ao governo da Paraíba e eu até disse hoje de manhã, é legítimo o desejo do prefeito Cícero Lucena de querer ser candidato ao governo da Paraíba. Não acho que seja adequado para quem, pelo menos, fazia parte de um grupo político que deu a sustentação necessária para que eles vencessem as duas últimas eleições na capital. Não acho que seja justo dentro dos combinados que foram feitos e dentro da construção que se vinha fazendo, tanto em João Pessoa quanto no resto da Paraíba. Mas não acredito que falte coragem e experiência a Lucas. Até porque Lucas, nosso vice-governador, é uma pessoa que, apesar da sua pouca idade, tem 36 anos, eu tenho 40, sou apenas 4 anos mais velho do que Lucas e já estou na minha 4ª Secretaria de Estado, já fui vereador em João Pessoa e tudo mais. E Lucas está na vida pública desde que se entende de gente praticamente, porque já nasceu na política, já foi vereador em Campina Grande, já ocupou cargo de secretaria na Prefeitura de Campina Grande, já foi vice-prefeito de Campina Grande e agora é vice-governador do Estado. E vem acompanhando desde o momento, e aí eu posso dar o testemunho, Torres, referendando o que o governador já disse. Lucas foi um vice durante esse tempo todo que não criou nenhum tipo de constrangimento para o governo, sempre foi um parceiro do governador, viveu os desafios, porque todo dia a gente vive um desafio no governo, não é feito só de momentos positivos, existem uns desafios para a gente dar conta, e viveu também as celebrações. Conhece todo esse processo transformador que nós estamos trabalhando na Paraíba, muito mais do que muita gente, entendeu? E que, sem dúvida alguma, representa muito mais o desejo de continuidade dentro dos nomes que estão colocados, representa, inclusive, muito mais do que o prefeito Cícero Lucena. Bom, hoje também foi um dia em que o PP emitiu duas notas, na verdade, né? Uma da direção estadual, duríssima, inclusive, em relação à postura do prefeito Cícero Lucena, e outra menorzinha, mais enxuta, da direção municipal, em que ela orienta a entrega de cargos do PP da prefeitura. Minha pergunta primeiro é a seguinte: e o PSB vai orientar ou exigir que seus filiados entreguem os cargos na prefeitura de João Pessoa? Primeiro, quais são, basicamente, tem PROCON e tal, mas vai pedir a entrega dos cargos da prefeitura de João Pessoa? Um dos debates que eu fiz, inclusive, Torres, quando daquela minha tentativa de pautar uma possibilidade de candidatura própria no PSB em 2023, foi o desprestígio em relação ao partido na primeira gestão do prefeito Cícero Lucena. A gente não tinha uma secretaria e éramos o partido do governador e o partido do vice-prefeito também. Isso é importante destacar. E agora nós estamos com 2 secretarias e uma secretaria executiva, que é exatamente o nosso companheiro Júnior Pires no PROCON, o nosso vereador Zezinho Botafogo na Secretaria de Esporte e o nosso companheiro Tiago Diniz na Secretaria de Participação Popular. Basicamente é o que nós temos de espaços lá na Prefeitura Municipal de João Pessoa. E aí? Como eu disse aqui no início, o PSB ainda não se reuniu para tratar de maneira partidária, para tomar uma decisão sobre esses últimos acontecimentos que envolvem o rompimento do prefeito Cícero Lucena com o governador João Azevedo. O que eu posso dizer é por mim. Eu acredito que o PSB não deve entregar os cargos. Deve entregar os cargos? Nós... Isso não é um contrassenso, não, secretário? Sim, porque nós construímos e pavimentamos o caminho para que o prefeito Cícero Lucena fosse prefeito. Mas já que ele está rompendo, ele pode demitir quem ele achar que é interessante do PSB. Você está dizendo que o PSB não... Eu estou falando, é a minha visão. Sua opinião... Pode ser que eu já fui vencido numa discussão em 2023 para 2024, posso ser vencido nessa também. Mas para entender, a sua posição muito clara é de que o PSB não entrega os cargos
e que espere o prefeito demitir. Porque nós somos construtores dessa vitória. Quem tá deixando o projeto é o prefeito, não é o PSB. O PSB continua na mesma caminhada. E se por acaso ele não demitir? O que é muito pouco provável, né, secretário? Mas e se o prefeito quiser puxar essa corda, apostar mais... Aí sempre há mais espaço para avaliação e reavaliação sobre a nossa permanência ou não. Nesse sentido. Agora, vamos lá. Vamos para os vereadores. Estou falando do secretário, você está dizendo, ó, não entrega ninguém, deixa demitir. Mas vamos para os vereadores de João Pessoa, do PSB. Inclusive, não sei se na produção tem a foto aí, a foto do jantar na casa de João Corujinha, do vereador João Corujinha, que alguns vereadores fizeram ser. Tem uma foto ali. E tem vereador do PSB, não é? Tinha vereador do PSB. A vereadora Jailma disse lá no jantar que não tinha como ficar, que era do partido e tal. O vereador, o próprio Júnior Pires, secretário, né, do PROCON, também disse que, olha, tem dificuldade de fazer um movimento pró-Cícero, em função da relação com o PSB. Mas vereadores como Odon Bezerra, Edmilson, Lucena... Edmilson Soares, fizeram fizeram ali um apontamento, inclusive de declaração já disse isso. Para os vereadores do PSB, qual será, na sua visão, o tratamento? O que é que vocês exigem ou esperam deles? Bom, mais uma vez, falando por mim, o que eu espero, naturalmente, é uma postura de apoio integral ao projeto do PSB. E o projeto do PSB, que fique muito claro para quem está nos assistindo, o projeto do PSB não é só eleger o governador para o Senado, o governador João Azevedo. É importante deixar claro, nós temos um projeto completo, nós integraremos uma chapa majoritária. Então não tem sentido estar pela metade nesse projeto. E é isso que a gente espera dos vereadores. Se vão seguir ou não, é outra história, mas com certeza nós esperamos o apoio integral ao projeto liderado pelo governador, porque é o maior líder político, naturalmente, e o condutor desse processo, mas vai ter uma chapa com o governador e 2 senadores, e um vice-governador, obviamente. Então nós esperamos o apoio integral à chapa do governador João Azevedo, claro. E vocês vão, o governador inclusive tem uma informação hoje dizendo que de fato ia fazer essa reunião do PSB, mas que ia esperar e fazer esse chamamento para que todos se integrem nessa chapa unida aí. A produção colocou a foto aí do jantar. Eu esqueci algum vereador do PSB, não? Não, são 3. Não, são esses 3. Vereador Odon, vereador Edmilson e a vereadora Jailma. Nesse sentido. Bom, você falou a história do apoio a integral à chapa. E aí eu quero lhe perguntar, o governador, porque muita gente ficou surpresa, inclusive, e achando e considerando até que foi um erro. O governador, na sua visão, errou ou então apostou alto demais em recusar o apoio de Cícero Lucena para o Senado, falando individualmente, como CPF João Azevedo, falando como PSB corre o risco de ter uma eleição para senador mais difícil sem um apoio de João Pessoa. Ele errou, secretário? Diferente de outros políticos, Luiz Torres, você conhece muito bem o perfil do governador João Azevedo. Ele é um homem, em essência, verdadeiro. Ele não consegue, muitas vezes, esconder os seus sentimentos, e eu computo isso como uma qualidade, não como um defeito. É uma limitação, pode ser. Mas é uma qualidade como ser humano e como homem público também, obviamente. Porque o eleitor que apostar no governador vai estar apostando num homem de bem e que não usa a mentira como arma de jogo político, entendeu? Isso é importante destacar. Então, quando o governador diz isso, eu até não avaliei como quem estivesse rejeitando o apoio do prefeito Cícero Lucena. Ele apenas colocou que é inviável um apoio como esse quando o prefeito vai ser candidato a governador, aliado com as forças que fazem oposição ao nosso governo, e será cobrado pelo apoio integral à chapa lá. E, ao mesmo tempo, pensa comigo, a gente que conhece campanha eleitoral, você tem ali uma base de vereadores, de lideranças, que vai estar ávida por eleger o seu candidato a governador, no caso, o prefeito Cícero Lucena. E vai ter o governador João Azevedo como candidato ao Senado, dizendo que o melhor para a Paraíba é o outro candidato, que é exatamente o nosso vice-governador Lucas Ribeiro. Isso não se sustenta. Seria insustentável. As pessoas não vão acreditar nessa fantasia, entendeu? Então, assim,
O governador disse, na medida em que Cícero optou por um projeto pessoal de poder, ele está abandonando um projeto coletivo que nós estamos construindo, que passou por 2018, passou por 2020, 2022 e 2024. Na medida em que ele abandona esse projeto, muito provavelmente ele não vai conseguir levar à frente essa ideia de votar no governador para o Senado. Então, você acha que, de fato, ele mesmo cortando, de certa forma, na carne, ele fez um movimento que seria completamente adequado à realidade? E é pedagógico também, porque o que é que acontece, Luiz? Nós vamos ter uma chapa com um candidato a governador e 2 senadores. Isso. Nós, infelizmente, por força das circunstâncias em 2022, eu costumo dizer o seguinte, 2022, a eleição foi difícil porque o cenário apontou para isso. Nós tivemos em 2019 Operação Calvário e o rompimento do governador com o ex-governador. Nós tivemos de 20 a 22 uma pandemia que nos imobilizou em determinadas ações do governo e também na ação política também. E chegamos em 2022 com esse cenário. Para completar, nós tivemos o rompimento de um ex-aliado próximo já do final do prazo de filiações, que foi o senador Efraim Filho, que já tinha alguns acordos consolidados com prefeitos e até com partidos da nossa base. Acredito que foi um erro a gente ter mantido aquela ideia de um pé em cada candoa, né? Aliados votando em Efraim e votando no governador para senador, mas foi o que foi possível naquela época. É tanto que hoje a secretária Paulina foi lançada para o Senado há 2 dias, 3 dias da convenção do PSB. E mesmo assim chegou perto de ganhar a eleição. Mas se o movimento da oposição já está tão forte agora, que inclusive fez com que o prefeito Cícero Lucena fosse convencido a deixar a base do governo e ir dialogar para construir uma chapa com as forças de oposição, porque danado a gente vai insistir naquele erro de 2022. Nós não vamos repetir. Então, a fala do governador também tem um caráter pedagógico, para dizer assim, a gente quer o pacote fechado. O governador e os 2 senadores. Não tem esse negócio de, não, eu aceitar o voto aqui, mas não votar com o Lucas. Eu sinceramente, estou como pré-candidato a deputado estadual. E quero ser deputado estadual da base do governo. Então, para eu ser deputado estadual da base do governo, eu quero que meu projeto majoritário seja vencedor. Então, não adianta só ganhar a eleição. A gente tem que ganhar a eleição com um pacote completo. Mas, secretário, deixa eu lhe fazer 2 perguntas nesse sentido aí. Primeiro, 48 horas depois, ou, aliás, menos de 48 horas depois da fala do governador João Azevedo nesse sentido, o prefeito Vanderlei disse, olha, voto não se rejeita, tal, meio que abrindo ali os espaços para poder receber voto de quem não vota em Lucas ou receber voto de quem não vota em João para o Senado, né, numa dobradinha aí com o veneziano, enfim. Como é que vocês estão vendo essas coisas específicas de Renabu e de Hugo Mota, inclusive? Bom, eu vou aqui colocar a minha opinião, acho que foi um erro do prefeito Nabu Vanderlei. Primeiro porque a gente tem um lado muito definido lá em Campina Grande, né? Todo mundo sabe disso. E é uma ilusão também para ele achar que vai contar com o apoio dos 2 lados. Isso, inclusive, pode assanhar a nossa própria militância, que não vai querer ver um candidato da nossa chapa aliado com os Cunha Lima lá em Campina Grande. Então, isso é importante que se diga. E acho que foi uma boa oportunidade, as falas de sexta-feira e essa de sábado, para que o nosso grupo se reúna e apare essas arestas. Porque o que é que acontece, Torres? Também eu não sou puritano ou utópico ao ponto de não entender que, por exemplo, em Uiraúna pode ter um voto ali da prefeita com João e veneziano, em outro lugar, veneziano na boa, em casos pontuais, porque isso também não está acontecendo não vai acontecer só agora. Quem viu a eleição de 2018 era veneziano, Luiz Couto, Cássio e Daniela. E tinha composição para todos os gostos, a depender da realidade local. Agora, em cidades-chave, em cidades emblemáticas, Campina Grande, João Pessoa, região metropolitana, não. Aí tem que ser a chapa, as nossas lideranças têm que estar com a chapa fechada. Isso precisa ser um discurso e uma orientação de todos os candidatos da chapa. Do candidato a governador, Lucas Ribeiro, e dos 2 candidatos ao Senado, João e Nabu. Eu ia perguntar sobre isso porque essa cobrança ou essa expectativa que vocês estão de Nabu e de Hugo Mota nesse sentido, vocês vão fazer isso para Lucas também, porque uma cidade-chave que é Cajazeiras, na cidade de Cajazeiras, as lideranças de lá que estão com Lucas para o governo não votam em João para o Senado, né? Aí o ex-prefeito Zé Aldemir, a atual prefeita Corrinha e tal, como é que vocês vão resolver isso?
Pois é, eu acredito que também vale para Cajazeiras. Esse papel vai ficar a cargo do nosso vice-governador Lucas Ribeiro, pacificar as relações. Eu acredito que é possível pacificar. Acredito que se a gente olhar mais para o futuro do que para o passado agora de 2024, a gente consegue unificar, porque nós temos um objetivo comum, que é dar continuidade ao projeto do governador João Azevedo, no poder executivo, né? No cargo de governador. E, ao mesmo tempo, reconhecer o trabalho desse cidadão que tanto está fazendo pela Paraíba e merece esse reconhecimento, se elegendo para o Senado Federal, para continuar trabalhando pela Paraíba lá no Senado também. E contribuindo, naturalmente, com os debates nacionais, visto que o Congresso Nacional também é um espaço muito importante para ser ocupado nesse momento. Você está dizendo, então, que é possível que a turma de Cajazeiras, por exemplo, possa votar em João Azevedo para o Senado? Eu acredito que é possível, porque todo mundo vai ter também que recuar um pouco, né, das suas posições. E acredito muito que o vice-governador Lucas Ribeiro, com a habilidade que tem, o deputado Aguinaldo Ribeiro, podem convencer. E também, Torres, acredito que esse seja o pensamento do governador João Azevedo. Acredito que tanto Lucas vai precisar de João, óbvio, na boa é o nosso senador também, o senador da chapa, mas tanto Lucas vai precisar de João, como o João vai precisar de Lucas. Acho que é uma parceria de ganha-ganha. Por quê? Porque o governador é o grande eleitor dessa eleição. Ele é um dos governadores mais bem avaliados do país. Então, como é que Lucas não vai precisar do governador em cada cidade, abrindo os caminhos, dizendo assim, esse é o homem que vai dar continuidade ao nosso trabalho na Paraíba. Da mesma forma, Lucas será o governador, de fato e de direito, a partir de abril, caso o governador confirme a sua candidatura ao Senado, e o governador também vai precisar desse reforço de Lucas, que vai estar no comando da máquina do governo do Estado. Então, assim, qualquer acordo que não contemple o voto em João e o voto em Lucas, e aí vem Nabu também, naturalmente, porque é uma chapa só, ele é um acordo que não deve se sustentar. Pronto, aí, mas eu ia até lhe perguntar, vocês confiam, que se fala muito, olha, quando o governador deixar o governo, pronto, aí ele não tem mais condições de dar alguns passos na política. Vocês confiam inteiramente no retorno integral dos Ribeiro, ou de Lucas Ribeiro, para o PSB, para a campanha de João ao Senado? Nós não estaríamos tão engajados nesse processo se não houvesse uma construção anterior e uma construção, inclusive, de confiança, obviamente. E mais do que em Aguinaldo e Lucas, que eu também confio, tem se mostrado até então corretos com o governo e tem se mostrado parceiros. Eu vivi muito o segundo turno, muito próximo, principalmente de Aguinaldo e Hugo em 2022, e via o empenho e a dedicação ali, principalmente nos últimos dias, para que a gente consolidasse a vitória do governador. E vivi também esses 4 anos dialogando com todas essas pessoas. Então, assim, além de acreditar no compromisso dos dois, eu acredito muito na liderança do governador João Azevedo, que é quem mais tem conversado. Então, ele está fazendo os combinados e as articulações necessárias para que esse compromisso seja honrado. E outra coisa, o governador, como eu disse, é um homem verdadeiro. Se não tivesse uma relação verdadeira ali, ele seria o primeiro a ter percebido e teria recuado do desejo dele. Se ele está levando à frente é porque tem plena convicção de que Lucas não só vai honrar o compromisso assumido em relação a todo o empenho e apoio para a candidatura dele ao Senado, como vai honrar muito mais do que isso, porque a gente não pode falar que defende projeto coletivo só da boca para fora, porque senão a gente é mais do mesmo. Muito mais do que nomes e de tudo que a gente está discutindo é o projeto para a Paraíba. Então, muito mais do que isso, é o compromisso de Lucas em dar continuidade às políticas públicas que a gente tem entregado à população. Dar continuidade e ampliar toda esse cabedal de obras, de ações, de serviços. Opera Paraíba, Coração Paraibano, Ponte do Futuro, Arco Metropolitano, entre outras ações que são destaque do governo do Estado e que fazem parte de um projeto. E com certeza o governador João Azevedo já ouviu de Lucas o compromisso em dar continuidade a tudo isso. Agora, eu quero perguntar sobre os proporcionais nesse sentido. Uma coisa é vocês serem candidatos a deputado federal, a deputado estadual, como é o seu caso, né, candidato a deputado estadual, tendo o governador do PSB no comando do governo do Estado. Agora vocês vão ser candidatos a deputado estadual com o governador Lucas Ribeiro, com o João saindo e ele assumindo. Dá um frio na barriga? Eu estou perguntando aqui de forma, dá um frio na barriga. Qual é a expectativa que vocês têm
de conseguirem ter sucesso também eleitoral e perspectiva com base, sabendo que vão para uma disputa sem ter João Azevedo assentado na cadeira do Palácio da Redenção? É para quem está de fora, pode até achar que essa sensação passe pela nossa cabeça. E é claro, assim, o que é que como filiado do PSB desde 2003, e o PSB está completando 4 mandatos governando, né, a Paraíba. É importante destacar isso. É claro que a gente fica, poxa, são muitas histórias e é sempre bom ver o 40 ali como o número da candidatura majoritária e a continuidade disso tudo é muito importante. Porém, como eu disse, muito mais do que o partido e o fato de que o governador não será o governador nessa disputa de 2026 e nós seremos candidatos dentro das chapas proporcionais, muito mais são os compromissos e a relação que nós temos construído internamente com o Lucas, com o Aguinaldo e com todo o grupo que hoje faz o progressista, mas que ainda tem um elemento, você ainda não perguntou sobre isso, mas a gente tem a confiança de que no final a Federação União Progressista vai ficar conosco, né? vai ficar com a candidatura de Lucas para governador, mas pode ser que não fique. O cenário nacional está muito quente, né? O cenário nacional e há um alinhamento da federação hoje com o bolsonarismo. E aí você está dizendo que isso é uma janela aberta, o PSB... Então, exatamente o que eu ia dizer. Tem uma janela aberta para Lucas Ribeiro? Vai que não dá certo a União Progressista, Lucas será muito bem-vindo no PSB. Como vai ser bom ter o 40 novamente disputando o governo do Estado? Isso, eu tenho uma pergunta aqui que era para fazer o seguinte, o PSB está preparado para se transformar num gabinete de senador com a eventual eleição e vitória do governador João Azevedo para o Senado. Mas vocês já estão preparados para isso ou vocês, de saírem do governo para virarem um gabinete de Senado, ou vocês esperam que os compromissos de fato sejam mantidos por Lucas Ribeiro? A gente espera a manutenção dos compromissos. É claro que, caso o Lucas continue no Progressistas, tendo o apoio da federação, o governo vai ser comandado pelo partido, pelo Progressista, obviamente, pela filiação do nosso vice-governador. Porém, os compromissos assumidos com o PSB serão mantidos e nós não viraremos um gabinete de senador. Nós continuaremos construindo o projeto da Paraíba. Talvez não com um filiado nosso como governador, mas talvez tendo um filiado nosso como vice-governador, talvez tendo um filiado nosso, por que não, como presidente da Assembleia Legislativa, entre outras possibilidades que a gente pode construir ao longo dessa caminhada. Eu estou gostando dessa nossa conversa hoje, porque você não está deixando nem que eu pergunte, você já está dando ali alguns sinais muito claros de várias movimentações. Eu quero perguntar de possibilidades que podem ser construídas. De possibilidades. Né? Vamos lá, primeira delas. A gente não, são porque, afinal de contas, Torres, um partido grande como o PSB, que a gente construiu, ele não pode se apequenar nesse momento, muito pelo contrário, tem que continuar pensando grande. Né? Vamos lá. Primeiro, está aberto com a saída de Cícero, que estava garantido a ele essa indicação para vice, tem uma vaga de vice aberta aí de Lucas Ribeiro. O PSB volta a mirar essa vaga, e aí com que nomes? É Deusdedito Queiroga, é Apoliano Ayrton, é o Tibério Limeira, como é isso? Bom, você acha que deve ter pautado isso? Tem se falado muito, ainda não é uma indicação formal do PSB, mas se eu for chamado, se eu for consultado em minha opinião, for colocado em minha opinião, é claro que eu defendo que o nosso companheiro Deusdedito Queiroga seja o candidato a vice de Lucas na chapa majoritária. Mas sem fechar a possibilidade, por isso que isso não pode ser confirmado um ano antes da gente ter a vice também para negociar com outras forças que por hora não estejam fazendo parte desse projeto, para que a gente possa agregar mais força. O PSB não vai se fechar em relação a isso. Porém, a vaga do governador, em que pese ele ser filiado ao PSB, é praticamente a vaga dele, não é só do partido. Ele é o maior líder, ele é o condutor, ele merece ser eleito senador. Então, assim, se o PSB for contemplado com a vice, com o nome de Deusdedito Queiroga, o PP vai ter a cabeça, o PSB a vice e o Republicanos a outra vaga do Senado. E a outra, por direito, é a do governador. Entendeu? Então, assim, fica muito bem equilibrado esse cenário, mas é claro que isso não pode a gente não pode fechar todas as possibilidades agora, já que pelo menos as 3 principais vagas
publicamente isso já é uma realidade, apesar da chapa não ter sido lançada oficialmente, já estão meio que definidas, né? A partir, inclusive, da posição do próprio Cícero na sexta-feira. Agora, essa expectativa que você não quer fechar e definir é porque há ainda a expectativa de um movimento de Adriano Galdino? Inclusive, depois desse cenário hoje que está posto aí, Efraim Filho, candidato ali pelo PL, com o bolsonarismo, Cícero Lucena, candidato ali, tem uma discussão com os Cunha Lima, quero ouvir sua opinião sobre isso também, e Lucas Ribeiro, candidato do governo. Adriano Galdino ainda talvez é a única incógnita dessa história, né? Qual é a posição dele? Vai manter a candidatura ao governo? Vai estar com Cícero, que ele andou ali recentemente? Vai conseguir ser atraído para a base governista? Qual é a perspectiva que vocês têm de Adriano Galdino? O que é que vocês estão trabalhando com Adriano Galdino? Bom, atraído para a base governista, não, porque ele já é da base governista. Para a chapa governista. Eu acredito muito na permanência do presidente Adriano Galdino na base do governador e na nossa chapa. Acredito que qualquer aresta que tenha aparecido no meio do caminho, ela pode ser resolvida com uma boa conversa e com as devidas negociações que são naturais desse processo de composição de chapa. O que faz você acreditar nisso? O que me faz acreditar, primeiro, é que em que pese o deputado Adriano Galdino ter colocado a sua pré-candidatura na rua, ele em nenhum momento decretou rompimento com o governador João Azevedo. Então, assim como Cícero fez, de maneira, inclusive, bem antecipada, né, agora, em setembro de 2025. Segundo, que ele guarda uma relação conosco de muita correção e de muita parceria ao longo de todos esses anos. Durante todo o mandato do governador João Azevedo, o Adriano Galdino foi o presidente do Poder Legislativo. E sempre criou condições para que o governador tivesse governabilidade e governasse de maneira tranquila, sem problemas com o parlamento. É importante destacar. E terceiro, que uma divergência ou outra com o Aguinaldo, com o Lucas, ela pode ser superada em nome dos interesses da Paraíba. Ele seria o vice? E em nome também, inclusive, do seu próprio partido, já que o presidente do Republicanos é o nosso deputado Hugo Mota e que está alinhado dentro desse projeto. Na sua visão, ele seria um bom vice? Adriano tem condição de jogar em qualquer posição, né? Porque é um quadro muito qualificado, é um quadro que orgulha a Paraíba como presidente da Assembleia. Então, claro que poderia ser um bom vice, mas aí depende muito da vontade dele, do que ele entende que seja importante para fechar essa composição. Agora, ele pode se transformar no segundo Cícero ou no Cícero do momento? Por que eu estou perguntando isso? Porque Cícero estava ali alimentando uma candidatura e dentro do governo, participando das agendas, ou seja, ainda governista. Só sexta-feira que houve aí, de fato, o desligamento mais claro e mais completo. Mas Adriano, ainda, como você diz, ainda é base governista, mas alimenta uma candidatura diante do cenário que já está claro, que é Lucas, João e Nabor. Até quando vocês esticam essa corda com o Adriano? Ele vai para o OD, vai dizer que é candidato, ele vai estar ali do lado do governo dizendo que é candidato. Na sua visão, para ele não correr o risco de virar o Cícero do momento, o que é que tem que ser feito? Aí é muito diálogo, né? Que isso o governador tem de sobra, capacidade de diálogo o governador tem de sobra. Acredito que o governador precisa estreitar cada vez mais esse diálogo com o Adriano, um diálogo direto, e depois envolver o Hugo, Aguinaldo, enfim, Lucas, todos os atores aí partidários, para que, como eu disse, a gente possa encontrar a equação necessária para tê-lo conosco na chapa majoritária. Mas há uma confusão na história da LDO. O governo está no STF com a Assembleia nessa disputa. Você já acha que já quebrou um cristal que não se cola mais? Acredito que não. Eu até falei sobre isso hoje. Porque o que é que acontece? Primeiro, que se eu dissesse que tinha quebrado, eu ia criar uma crise desnecessária. Segundo, que a disputa entre legislativo e executivo com relação a emendas impositivas, porque isso é a grande questão em relação à LDO. Ela existe em vários estados do país, inclusive entre poderes, entre aliados, porque o legislativo, de certa forma, está querendo defender o seu quinhão ali das emendas impositivas. Até você que quer ir para lá, você defenderia. Eu defendo que o Estado mantenha a sua capacidade de investimento e que essa evolução das emendas impositivas, ela seja naturalmente acompanhada da evolução da receita do Estado. Não para inviabilizar o Estado. E, ao mesmo tempo, para também não chegar, com todo respeito, ao patamar que chegou as emendas parlamentares do Congresso Nacional, que praticamente levam boa parte da capacidade de investimento que o país tem
para investir de maneira discricionária, estão lá presas no orçamento do Legislativo. Então, eu acredito que esse é um debate muito mais entre poderes do que entre João e Adriano, entendeu? É muito mais o Legislativo querendo defender o aumento das emendas e o Executivo tentando manter ali um patamar equilibrado para que o Estado não perca a sua capacidade de investimento, até porque é isso quem tem nos dado essa possibilidade de viver uma Paraíba diferente da Paraíba de anos atrás. Secretário, preciso pedir um intervalo comercial rapidinho. Já tem chegado algumas perguntas aqui, inclusive no WhatsApp, pelo Instagram, algumas delas muito direcionadas também à pasta da Secretaria da Administração. Tem pergunta aqui, pessoal da Polícia Penal, enfim, de alguns avanços aí para a categoria. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta eu trato um pouquinho desses temas relacionados ao governo do Estado, à Secretaria de Administração do Estado. Um minutinho só e a gente volta aqui no Frente a Frente. Às vezes a dor parece insuportável, o silêncio pesado, o coração sem saída. Mas pedir ajuda é coragem e pode ser o primeiro passo para recomeçar. Neste Setembro Amarelo, o Sistema Arapuã se une para lembrar: você não está sozinho. Falar pode salvar vidas. Peça ajuda. Ligue 188 e fale com o CVV. Setembro pela Vida, uma campanha do Sistema Arapuã. Ok, estamos de volta aqui no Frente a Frente, conversando hoje com o secretário de Administração da Paraíba e secretário-geral do PSB aqui no estado, fazendo uma leitura do atual cenário aqui. Já deu várias manchetes aqui nesse primeiro bloco. Vamos voltar para falar um pouco de política, secretário, mas só um parênteses aqui. Já tem algumas perguntas chegando de concurseiros, enfim. Tem uma pergunta específica aqui. Sobre os trâmites da Lei Orgânica da Polícia Penal. Segundo o telespectador aqui, tem um monte de aluno concurseiro esperando a aprovação dessa lei para que, enfim, possa ir posterior a ela para sair o edital em relação a eles. O que está faltando aqui? Então, eu entendo naturalmente a ansiedade. Lógico que os concurseiros querem fazer o concurso, né, obviamente. Esse é um concurso anunciado realmente há um bom tempo pelo governador João Azevedo, mas existem algumas questões burocráticas que precisam ser vencidas antes da gente encaminhar a revisão da Lei Orgânica da Polícia Penal para a Assembleia Legislativa. E aí a gente espera estar ultimando isso agora durante o mês de setembro. E volto a dizer, não estou dizendo exatamente que será assim, mas nós esperamos lançar o edital do concurso da Polícia Penal ainda em 2025. Agora, ainda desse ano. Isso. Deixa eu apertar aqui o F5, como sempre faço, em relação aos concursos na Paraíba. O que é que tem de novidade, o que é que tem no calendário aqui, só para a gente atualizar quem está aí aguardando. E também se tiver ali uma expectativa de turmas que estão esperando serem chamadas aí dos concursos que já foram feitos. Nós estamos agora caminhando para o último ano de mandato do governador João Azevedo. É importante reforçar isso. Sem dúvida alguma, um dos governadores que mais concursos fez e que mais chamou concursados também. Então, agora em setembro, nós iniciaremos a terceira turma da Polícia Civil. Nós chamamos já duas chamadas de 500, totalizando 1.000 convocados para as duas primeiras turmas, dos quais 926 já tomaram posse e são servidores da Polícia Civil do estado da Paraíba. E estamos para iniciar essa terceira turma agora no mês de setembro. Agora também no mês de setembro vai ter a formação do curso da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Então, automaticamente, esses policiais e bombeiros já ingressarão como servidores efetivos do governo do estado. E tem esse concurso da Polícia Penal, que a gente espera lançar o edital em breve. Concurso da Educação já tem resultado preliminar, já foi chamado para a prova de títulos. A gente também espera até o final do ano
finalizar e homologar o resultado final, assim como o concurso da Secretaria de Estado da Cultura, que também já teve as provas realizadas agora no mês de agosto, e a gente espera também homologar o resultado até o final do ano. Tá. Tem uma pergunta aqui sobre a possibilidade de PCCR da Orquestra Sinfônica da Paraíba, que é um grande patrimônio do nosso estado. Esse é um compromisso antigo do governador. Ele já recebeu a equipe da orquestra, eu também já recebi lá na Secretaria de Administração, e isso está bem desenhado no sentido dos estudos e do impacto financeiro, porém também aguardando o momento propício, porque a gente precisa estar sempre com o limite prudencial da folha em relação à receita corrente líquida, que é um dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal para poder a gente avançar com reajustes para categorias específicas. A gente precisa estar com isso bem resolvido, de maneira bem equilibrada, para poder fazer isso. Então, um pouco mais de paciência, a gente chega lá. Bom, secretário, você está registrando aí ao longo do programa todo alguns avanços, conquistas feitas pelo governo João Azevedo. Conquistas essas que o próprio prefeito Cícero Lucena reconhece ou reconhecia durante essa aliança toda. Mas agora ele está ali numa perspectiva de ter uma candidatura contra a candidatura do governo e aliado a algumas figuras que são oposição mesmo ao governo da Paraíba. O senador veneziano Vital do Rego já num avanço nesse sentido, e há uma expectativa dos Cunha Lima, de Pedro Cunha Lima, que disputou com o governador segundo turno, está com Cícero nesse sentido. Como é que vocês vão fazer esse debate aí com Cícero e com os Cunha Lima nesse sentido? O governo está preparado para fazer esse debate? É o seguinte, Torres, a verdade cabe em todo lugar. Então, a nossa verdade é que é fato. O governador João Azevedo e a Paraíba, há vários anos consecutivos, são eleitos como o estado mais competitivo do Nordeste. O governador, o João Azevedo é um dos governadores mais bem avaliados do país. Isso tudo é ciência, são pesquisas, são estudos, são projeções que são feitas, não é apenas uma avaliação minha. Então, assim, nosso governo está muito bem, e é tanto que sempre foi elogiado pelo próprio prefeito Cícero Lucena, né, ao longo de toda essa caminhada. Então, defender as realizações do governo será muito tranquilo para nós, e acredito naturalmente para Lucas, nosso pré-candidato a governador, porque ele participa dessas conquistas junto com todos nós, e porque realmente a Paraíba reconhece os avanços que o nosso estado experimentou ao longo desses últimos 6 anos e 8 meses, né? Nós estamos indo para completar 7 anos de gestão do governador João Azevedo. Então, assim, para nós esse debate vai ficar fácil. Eu acho que o debate vai ficar complicado para Cícero, porque o discurso sempre foi de que queria ser o candidato pela base, para dar continuidade ao projeto do governador João Azevedo. Sendo que o projeto do governador João Azevedo, para ser dado continuidade, hoje ele já tem nome e sobrenome, Lucas Ribeiro, que é vice-governador e será o nosso pré-candidato a governador, já e será candidato a governador em 2026. E aí, eu sinceramente não sei se o prefeito vai, por exemplo, começar a achar defeito nas ações do governo do estado. Não sei qual vai ser, não sei qual vai ser a linha, mas para nós vai ficar muito tranquilo. E fico me perguntando também, Torres, como é que vai ser o debate por parte do grupo Cunha Lima e essa junção com Cícero, porque não é novidade para ninguém que Cícero sempre disse para todo mundo que foi traído pelo grupo Cunha Lima quando tentou colocar sua pré-candidatura ao governo do estado em 2010, e por isso deixou o grupo. Inclusive nos disse isso quando nós fechamos a aliança para apoiá-lo em 2020. E agora ele está se juntando com essa turma. Bom, pelo menos é o que dizem, também não vou afirmar peremptoriamente, até porque isso não foi. Mas caso ele se junte, ele vai se juntar com a turma que inclusive tripudiou do seu momento mais delicado que ele passou na campanha de 2024. Eu não vou aqui descrever qual foi esse momento, mas João Pessoa e a Paraíba toda sabe qual foi. Quem estava do lado de Cícero na campanha, sendo solidário quando aconteceu aquele fato, foi exatamente João Azevedo, Aguinaldo Ribeiro, Lucas Ribeiro, PSB, republicano. Fomos nós que estávamos lá cerrando fileiras para levá-lo de novo à prefeitura de João Pessoa na campanha de 2024. E mais, os Cunha Lima se dizem muito amantes de Campina, né? E defendem muito que tem que ser um campinense, essa coisa toda. E pela primeira vez depois de alguns anos, Campina vai ter a chance de ter um governador do estado eleito
eleito e nascido em Campina Grande, que é exatamente o vice-governador Lucas Ribeiro. Quero ver qual vai ser o discurso dos Cunha Lima. Se vai trocar o campinense por alguém nascido fora da cidade. E como é que vai ser esse debate lá em Campina Grande. Para nós vai ser muito bom, porque além de Lucas ser de Campina, nós temos o que mostrar em Campina. Centro de Convenções, Alça Leste, entre outras tantas obras que a gente já presenteou à Rainha da Borborema. Pelo amor de Deus, tá aí. Programa quente do começo ao fim aqui com o secretário Tibério Limeira. Perguntar à produção quanto tempo eu tenho para fazer aqui umas 3 perguntas bem rápidas. Vamos lá, dá para fazer aqui umas 3 perguntinhas bem rápidas aqui. Primeiro, voto em Lula por parte de Lucas Ribeiro, palanque para Lula. Na visão de vocês, está garantido ou precisa ser construído ainda? Ele já disse publicamente, Lucas, que votará... Mas ele está amarrado na federação. Que votará em Lula. Exatamente. Aí vai depender muito dessa questão da federação. O PSB, naturalmente, vai defender o voto em Lula. Inclusive o voto de Lucas como candidato a governador, até porque o bolsonarismo já tem um candidato para chamar de seu, Efraim Filho. Não é isso? E há, naturalmente, um sentimento majoritário de apoio a Lula na Paraíba. Isso já é registrado em diversas eleições ao longo de todos esses anos. Então, eu acho que seja bom para o país, bom para o Estado e estratégico para nós reafirmar esse apoio a Lula e dizer que Lula estará no nosso palanque. Agora, eu não estou aqui falando pelo vice-governador Lucas. Ele já deu sinais de que quer o apoio do presidente Lula e, para isso, também lhe emprestará o apoio em 2026. Mas, lógico, isso tudo vai depender dessa negociação com a federação e tudo mais. Mas o PSB integrará a aliança do presidente Lula. A gente entende que é fundamental a reeleição do presidente Lula para que a gente possa se livrar de vez dessa nuvem pesada que pairou em cima da gente entre 2019 e 2022 e que agora está inclusive, sendo objeto de um julgamento histórico por parte do Supremo Tribunal Federal e uma reeleição consolida o fortalecimento da democracia e abre a possibilidade para, a partir de 2030, o Brasil discutir outros projetos. Tem garantia, falando agora para o governo todo, a estrutura toda do governo, secretários todos, tem garantia que em abril Lucas mantém e preserva esse modelo que está hoje? O time do governador João Azevedo é o time de João Azevedo e Lucas Ribeiro. Então, assim, é o mesmo time. É óbvio que o vice-governador Lucas Ribeiro, mais uma vez, não estou falando por ele, mas me parece até óbvio que em sendo candidato da continuidade, é natural que boa parte do time que hoje está nas secretarias de Estado continue, porque afinal de contas é esse time quem tem dado resultado, né? Positivo. E para fechar, tem data desse encontro do PSB para definir algumas posições que são importantes serem definidas agora? Não tem não, até porque o presidente é o governador João Azevedo, que tem uma agenda extensa como governador, mas, como ele mesmo disse, em breve ele deve convocar uma reunião do partido para a gente analisar esse cenário, avaliar e decidir quais serão os próximos passos. Tá aí. Secretário Tibério Limeira, queria agradecer sua presença aqui e, naturalmente, aí a clareza em responder aí todas as perguntas que a gente fez por aqui. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, Luiz Torres, mais uma vez o convite, agradeço a paciência de quem está nos assistindo até essa hora. E fico aqui sempre à disposição. Fico muito feliz em voltar aqui e ter sempre esse bate-papo qualificado. Tá aí. Secretário Tibério Limeira, obrigado. Bom, vamos ficando por aqui. É você o nosso abraço. Obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.